Oi meninas, eu vou começar esse vídeo aqui antes de falar de mascaramento, da gente relembrar o mascaramento, quanto de mascaramento eu vou aplicar, como ele funciona, relembrar alguns conceitos só de audiometria mesmo, para facilitar, porque como é um estudo contínuo, se a gente não lembra da base, dos primeiros conteúdos, fica muito mais difícil da gente associar tudo agora. Então, eu vou fazer uma revisão rapidinha para conseguir depois introduzir o mascaramento de uma forma muito mais leve e já com base, o que vai ser muito mais fácil de assimilar tudo. Então, como a gente muito bem sabe, a audiometria é um exame extremamente importante, é padrão ouro para a gente saber como está a integridade do nosso sistema auditivo, ver como está a saúde da nossa orelha, como está a integridade da nossa cóclea. Então, é muito importante. Além da gente conseguir ver como está a nossa saúde auditiva, a audiometria ela permite com que a gente classifique a nossa perda. Se a gente tiver alguma perda, é por meio da audiometria que a gente consegue dizer que tipo de perda é, qual é o grau, como é que se configura essa perda, se vai ser uma perda bilateral, unilateral, se é simétrico, se é assimétrico. Então, ela é extremamente importante para a gente conseguir, de fato, saber como está a nossa saúde auditiva. Falando nisso, para relembrar, né, que tipos de perda a gente pode ter? A gente tem a tabelinha de Silverman e Silman, de 1997, se não me engano, que vai trazer que a gente tem 3 tipos de perda auditiva. A gente pode ter a perda auditiva condutiva, que é quando o que está impossibilitando o som de chegar é aqui, a parte da nossa orelha externa e orelha média. Então, tem alguma barreira, alguma coisa está dificultando a chegada do som até a cóclea. Como é que vai se configurar? Como é que a gente vai ter essa perda no audiograma quando a gente for ver? A gente vai ter uma via óssea íntegra dentro dos limiares de normalidade, até 15 dB. Então, a nossa cóclea está saudável, está íntegra, está funcionando normalmente, só que alguma coisa no caminho está dificultando. Então, os limiares de via aérea que vão estar alterados, vão estar com rebaixamento, vão estar abaixo de 20 dB. A gente tem também o tipo sensório neural, que é quando o comprometimento está lá dentro, é algo interno, ou a nível coclear ou retrococlear, ou seja, nervo auditivo, né, o nosso 8º nervo craniano, que vai mandar essas informações, ele está com algum comprometimento, e isso vai dificultar a transdução do som, até mesmo a parte de decodificar o som e tudo mais. E como é que essa perda a gente vai conseguir percebê-la? É quando a gente vai ter aquela perda acoplada, quando os limiares não tem gap, vai ter rebaixamento tanto de via óssea quanto de via aérea. Então, não tem gap, tá com rebaixamento, a gente sabe que essa é uma perda sensório-neural, que o problema é lá dentro, né? É a cóclea que não está conseguindo reconhecer o som, então acaba se não se percebendo o som porque é algo interno. E daí a gente tem o terceiro tipo, que é a perda mista. Por que mista? Porque ela mistura os dois problemas. A gente tem problema na condução, tem problema no caminho, tem alguma coisa embargando, alguma coisa dificultando, só que o que? A nossa cóclea também não é tão efetiva. Fica muito mais difícil, porque eu tô com 2 coisas que dificultam o som de ser compreendido, de ser percebido, interpretado, reconhecido. A gente tem 2 coisas dificultando. Como é que a gente vai perceber essa perda, esse tipo? A gente vai ter rebaixamento de via óssea, então vai estar abaixo de 15 dB, e a nossa via aérea também vai estar com rebaixamento, abaixo de 20 dB.
E a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar gap aéreoósseo. O que é gap? O gap nada mais é do que a diferença entre os limiares. Então, acaba tendo aquele espacinho. A via óssea está aqui e a via aérea está aqui. Só que as duas estão abaixo dos seus limiares de normalidade. Só isso. Então, é algo bem tranquilo da gente estar lembrando. Agora, a questão do grau. O grau, a gente teve uma regulamentação recente da OMS, que a gente tem agora a partir de 20 dB as alterações, então até 20 é padrão de normalidade, antes era até 25, agora não, agora é até 20. E passou disso, a gente acaba já pensando em um rebaixamento, já está abaixo do limiar de normalidade. E quais são esses graus, né? A gente tem grau leve, moderado, moderadamente severo, severo, profundo e completo. Nossa, mas como é que eu vou lembrar todos esses valores e saber certinho de cabeça? Não é tão difícil se a gente associar. Se a gente montar uma tabelinha, mais ou menos, a gente pega os valores de referência e a gente consegue montar uma tabelinha bem fácil. Então, até 20 está normal. Então, passou de 20, maior de 20, a gente começa a pensar. Então, 21 a 35, 36 a 50, 51 a 65, 66 a 80, 81, 95 e acima de 95 a gente fala já de uma perda completa. Se vocês repararem, tá vendo que tem um padrão? Tem uma sequência? 35, 50, 65, 80 e 95. Então, vem de 15 em 15. Se a gente lembrar só esses valores, a gente consegue encaixar. Eles têm 15 e 15. Eu sei o finalzinho de cada tipo. Então, eu sei que a leve vai até 35. Eu sei que a moderada vai até 50. Eu sei que moderadamente severo vai até 65. Severo até 80. Profunda, eu sei que vai até 95. Passou de 95, já estou numa perda completa. Então, se a gente faz associações, pelo menos para mim, fica muito mais fácil de lembrar. Talvez não vai ser de cabeça que eu vou saber responder, mas se eu pegar e fizer uma tabelinha rapidinho ali no canto da minha folha, do meu exercício, ou até para ver com o que tem no audiômetro, fica muito mais fácil. E com o tempo, fica automático. Veio na minha média, deu 60. Opa, 60 passou de 50, mas é menor que 65. Então, eu tenho uma perda moderadamente severa já. Não é algo que com o tempo fica mais fácil. O nosso cérebro ele aprende com muito mais facilidade quando a gente consegue fazer associações. Então, isso é algo que eu gosto muito de trazer para os meus estudos. Em questão a configuração, é como fica o desenho da audiometria. Então, a gente pode ter uma configuração ascendente, quando sobe, né? Aqui nos graves está mais baixo e conforme os agudos vai subindo, tem um melhor desempenho. Pode ter horizontal, aquela configuração mais plana, né? Que é retinha, assim. Todas as frequências, elas acabam dando a mesma intensidade de percepção. Descendente, quando, né? A gente tem um valor aqui nos graves e vai caindo. Pode ser descendente acentuado quando cai muito, ou só um descendente que ele foi caindo. A gente pode ter entalhe, que é quando segue uma linearidade horizontal e cai ali em 3, 4, uma frequência e depois volta a subir. Então, quando a gente tem essa queda em uma frequência isolada, a gente acaba tendo essa perda em talhe. E aí a gente tem mais algumas outras configurações, ela pode ser em U invertido, né? Tudo isso a gente viu já no primeiro semestre, mas é importante lembrar agora, porque a gente vai ver que às vezes, nossa, essas duas orelhas estão bem semelhantes, será que eu tô com uma perda auditiva
Ou será bilateral, simétrica? Ou será que a minha via óssea está respondendo pela outra? Então, lembrar desses conceitos é muito importante para a gente conseguir entender o mascaramento, né? O porquê de eu precisar usar ele. Porque, como a gente lembra, a gente tem a atenuação intraneural, que é o que? O som vai chegar aqui, ele vai gastar uma energia, só que se esse som for intenso o suficiente, além de deixar uma energia, ele chega do outro lado. E aí é onde a gente pode ter uma resposta que não é verídica. A orelha esquerda pode ser que não escute e seja a orelha direita. Então, a gente sempre tem que ter atenção disso, de lembrar desses conceitos, que a gente vai ter nas frequências cada uma a sua atenuação, e na questão de via óssea a gente não tem atenuação porque a gente pensa numa calota craniana, os nossos ossos eles estão já unificados ali pelas nossas suturas, e se vibrar um lado, a vibração acaba acontecendo como um todo e as duas cócleas são estimuladas. Por isso que a gente vai usar o mascaramento. A gente precisa distrair, a gente precisa ocupar essa orelha, né, que tem o melhor desempenho para ter certeza do desempenho do nosso outro lado, né, a audição contralateral. A gente precisa ter certeza de como tá, porque a audiometria ela é para ver como as nossas orelhas funcionam individualmente. Eu quero ter certeza que a minha orelha direita está escutando em X dB e a minha orelha esquerda está escutando em X dB na via aérea e X dB na via óssea. Eu não quero saber como funciona o conjunto. Eu preciso ter certeza individualmente, porque pode ser que eu vou precisar botar aparelho só unilateral. Então, ter esses valores, ter essa ideia é muito importante.